Eu vou conversar agora com o Antônio Schacker. O Antônio, ele é um zootecnista e ele trabalha, vamos dizer assim, com gestão em propriedades rurais em nível nacional. Para você ter uma ideia hoje, o Antônio Schacker, ele pode ser considerado hoje como um dos tops da gestão em agronegócio, principalmente em propriedades produtoras de carne. E nós sabemos, e você também sabe, principalmente você que é pecuarista, que a situação hoje da maioria dos pecuaristas brasileiros não está assim uma situação muito confortável. Muita gente reclamando do preço da arroba. Mas eu vou bater um papo com o Antônio Schacker e para ver se ele tem alguma receita, alguma informação importante para você. Schacker, a pecuária de corte, ela pode ser uma atividade lucrativa? Olá, Toninho, muito bom estar com você, como sempre. Não só pode, como é absolutamente lucrativa, porém, para uma pequena parcela, não para todo mundo. Por que para uma pequena parcela? Toninho, a gente acabou de fechar os números essa safra, e foi justamente essa semana, e 37% das fazendas tiveram prejuízo. Resultado médio das fazendas foi menos R$ 34,00 por hectare. E 15% teve um resultado acima de R$ 400,00 por hectare. Então a gente percebe que a atividade pecuária definitivamente é uma atividade apenas para pessoas altamente profissionais e que focaram em fazer uma pecuária de alta rentabilidade. Agora, Schacker, quando a gente fala uma pecuária profissional, uma pessoa profissional, significa fazer o seguinte, fazer as coisas certas. Quer dizer, não é suprimir um sal mineral, é melhorar uma pastagem, não é trocar de capim, é aproveitar o capim que você tem de uma forma racional. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Toninho. O que fica muito claro para nós aqui sobre o que faz a diferença nessas fazendas é quando a fazenda tem um objetivo único muito claro. Você pode perguntar, mas que objetivo único muito claro? O objetivo é ganhar 15% sobre o que vale o rebanho. E todas as decisões técnicas definidas na fazenda são para a conquista desse objetivo. Então a grande diferença para essas fazendas que são mais rentáveis é que as pessoas sabem, no começo do ano, quanto ela tem que dar de lucro e aí constroem, decidem o que ela tem que fazer para conquistar isso, né? As fazendas que você dá essa assessoria, que você tem acompanhado, qual é a média, vamos dizer assim, de lucro? O que sobra para um produtor no final de uma safra? Quando acontece tudo o que a gente espera, por exemplo, a gente vê R$ 500,00 por hectare para a média dos 30% melhores. Hoje, por exemplo, nós estamos numa fazenda que entregou o dobro desses R$ 500,00 por hectare, né? Então a gente vê assim, apesar da gente ter gente com 30% ganhando R$ 500,00 por hectare, tem gente ganhando mais. Por outro lado, a grande maioria ganha menos que R$ 200,00 por hectare. E por que isso acontece? Porque o ganho de peso é o fundamento central do desempenho dessa fazenda, desde que a gente mantenha a margem. Eu diria assim que tão importante quanto ganhar peso é ganhar peso com margem. E a gente só ganha peso, ganha dinheiro na pecuária reduzindo os custos fixos. Então, o grande ponto é a pecuária profissional é aquela que o líder focou em ganhar 15%, montou um sistema de produção que supera 10 arrobas por hectare, mas nunca abriu mão da margem. E como que tem margem? Com menos pessoas, mais bem remuneradas e com menor custo fixo e com aumento de produtividade. Ou seja, detalhe na quinta casa da vírgula. Eu tenho observado também, pelo fato de conhecer muita gente, de participar de vários grupos, participar de uma série de eventos, que uma boa parte dos pecuaristas que eu converso está tendo assim, vamos dizer, uma sobra financeira de R$ 100,00 para baixo. Esse pecuarista está tendo muito prejuízo ou está quebrado? Quando a gente está no nível de R$ 100,00 para baixo, é absolutamente urgente repensar toda a fazenda. Precisa de uma UTI. Precisa de uma UTI. Não tem caminho curto, não tem caminho rápido, não tem caminho fácil. Mas a gente precisa entender que existem duas fazendas, Toninho. A fazenda de outubro a março e a fazenda de março até outubro. E que de outubro a março, vamos dizer que grande parte das fazendas conseguem acumular algum dinheiro. Mas a estratégia de março a outubro é que tem separado as propriedades do ponto de vista de rentabilidade. Então, elaborar uma excelente estratégia de entre-safra que mantenha resultado,
ter um gado geneticamente superior, como por exemplo a gente tem visto cada dia mais. Hoje tem animal que precisa comer 13 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. E tem animal que come 4 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. Tem fazenda que fatura 150 mil para cada funcionário e tem fazenda que fatura 500 mil para cada funcionário. Ou seja, então existem equipes de alta produtividade e equipes de baixíssima produtividade. Então eu preciso de um animal de alta produtividade, de uma pastagem de alta produtividade e de uma equipe de alta produtividade. Tudo alinhado de uma forma com muita criatividade para gastar no máximo 70% do que eu faturo, porque também não adianta ter produtividade gastando todo o dinheiro que se fatura. Então a escassez traz criatividade e a regra é gastar 70% do que fatura. Se você tivesse diante de um grupo grande de pecuaristas, um grupo de pecuaristas precisando de uma orientação, o que você falaria para eles? Trago aqui 3 passos que podem mudar a vida de todo mundo. O primeiro passo é definir a meta, que é a meta de ganhar acima de 10% sobre o que vale o rebanho. Com essa meta, você define quanto de dinheiro a fazenda tem que te entregar. Então esse é o passo 1, começar escancarando a meta. O passo 2, Toninho, é baseado nesse faturamento, quantos animais ele precisa bater por ano. Aí você tem o segundo passo, que é definir tua previsão de receita, né? E o terceiro passo é baseado na tua meta financeira e na tua receita, qual é o máximo que você pode gastar e criar um projeto técnico que respeite esse aspecto. Então, quando a gente tem meta, Toninho, essa meta é clara, a gente consegue criar excelentes planos de ação e aí partir para a execução. Porque no final das contas, excelência operacional, fazer aquilo que se propôs a fazer da forma mais, com a maior qualidade possível é que vai fazer a diferença nisso. Então, ter meta, executar o plano e medir em cima, né? Pecuária é feita de detalhe. 10 gramas é capaz de aumentar 30% o lucro da fazenda, 10 gramas de ganho. Então, você imaginar o poder disso. Pois é, e a maioria não faz questão de 10 gramas. O que são 10 gramas? Nada. Pois é. Exatamente. Nada do ponto de vista de desempenho. A gente consegue isso melhorando a parte, melhorando a altura de manejo, sem gastar 1 centavo. Grande parte das tecnologias que dobram o lucro da fazenda, você não precisa gastar 1 centavo. Eu falo assim, intensificar o uso de conhecimento, Tony. Se eu tivesse que dar um recado para a turma, vamos intensificar o uso de conhecimento, de manejo, de gestão e de motivação da equipe. De maneira geral, não seria interessante o pecuarista mudar pelo menos a forma de pensar e começar a enxergar a pecuária como uma atividade talvez até mais rentável do que a soja? Quando a gente analisa os resultados, vou contar um número aqui, Toninho. A gente também faz benchmark de soja. A média de resultado de soja também é negativa. Então, assim, o pessoal acredita que a soja é mais rentável que a pecuária? Nem sempre, nem sempre. Apenas os top rentáveis conseguem esse tipo de resultado. Então, da mesma forma que existe profissionalismo na pecuária, na soja é a mesma coisa. Então, mais importante é entender que não é fácil, primeiro ponto, que depende da liderança, dá muito trabalho e é detalhe. E a gente não pode abrir mão dos detalhes, do acompanhamento de perto para poder entregar uma pecuária de alta rentabilidade.